Olá, estudantes do sexto ano, e chegamos aqui para uma aula super importante, a nossa sexta aula aqui do canal, e a pergunta é: o que é história? Então vamos embarcar nesta viagem aqui. O conteúdo é a importância do estudo da história, o trabalho do historiador e como a história é representada em nosso cotidiano. O objetivo é compreender a história, a importância do estudo da história para a preservação da memória coletiva, reconhecer a importância dos historiadores para a preservação da história, identificar como a história é representada em nosso cotidiano. Então, o que é história? A história é o campo do conhecimento que busca compreender e interpretar o desenvolvimento e as mudanças da humanidade ao longo do tempo. Ela procura reconstruir e analisar os acontecimentos, as ações humanas, as ideias e as culturas que moldaram as diferentes sociedades. A palavra história tem origem no grego, itópia, pronuncia-se história, que significa investigação ou conhecimento adquirido por investigação, tá certo? Em resumo, história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo. A história não se limita a numerar os eventos do passado, mas procura entender como as sociedades, as culturas e os indivíduos se desenvolveram e interagem ao longo do tempo. A prática da história envolve a coleta e análise de evidências, como documentos escritos, artefatos, registros arqueológicos e testemunhos orais. Os profissionais responsáveis por analisar, organizar, produzir e ensinar o conhecimento sobre essas evidências chamam-se historiadores. Isso aí. Vale ressaltar que ele também procura preencher, por meio de estudos, os espaços vazios deixados pela falta de documentação histórica. É como se eles tivessem que descobrir quais são os desenhos das peças que estão faltando em um quebra-cabeça. Então, quando falta uma peça num quebra-cabeça e que não tem o que você fazer ali, é o historiador que vai completar esta peça, tá certo? Então, quando faltar algum documento, ele vai fazer isso o quê? Com base no estudo dele, com base na lógica, com base na análise, às vezes olhando para uma outra realidade que é muito parecida com aquela ali. Então, o historiador ele sempre vai fechar esse quebra-cabeça quando faltar alguma peça documental. Vamos lá. Qual a importância de se estudar história? Uma pergunta que sempre é feita. O estudo de história nos conecta a tradições, culturas e eventos do passado e do presente. Ele é importante para a construção de nossa identidade individual e coletiva, baseada na cultura e nos conhecimentos das gerações do passado e do presente, além de ser um importante meio para a preservação dessas sociedades, elaborando propostas para o seu futuro. Olhar para o passado, entender o presente e apontar para o futuro, tá certo? Isso aqui é o fundamental para o historiador. Estudar história não se baseia apenas em decorar datas ou acontecimentos, e sim em compreender como as ações humanas transformam o mundo. Isso é importantíssimo, tá? Além de refletir e pensar sobre a nossa própria cultura e o que almejamos para o futuro. Se eu for só em história, ficar decorando tudo, os fatos, as datas, não vai ter sentido nenhum, tá certo? Eu preciso compreender o que aconteceu, ver o que foi transformado com aquilo que aconteceu e ter ali um lastro para entender muita coisa que depois sucessivamente foi acontecendo, tá? Então, esse é o segredo da história. Ficar decorando data, decorando fatos, não vai nos levar a uma reflexão crítica, que é o que principalmente nós precisamos nos tempos atuais e nos dias de hoje, tá certo? O que faz um historiador? O historiador é um profissional que se dedica ao estudo e à interpretação da história. Entre suas principais tarefas podem destacar: coleta de evidências. Historiadores coletam uma variedade de fontes de informação, como documentos escritos, cartas, jornais, registros oficiais, fotografias, artefatos arqueológicos e outras evidências que ajudam na construção do conhecimento histórico. Pesquisa.
Historiadores realizam pesquisas para aprofundar seu entendimento de um período específico, evento ou tema. Isso pode envolver visitas a arquivos, bibliotecas e locais históricos, bem como a utilização de recursos online. Análise crítica. Historiadores devem avaliar criticamente as fontes, considerando sua autenticidade, confiabilidade e contexto. A análise crítica é importante para garantir que as interpretações históricas se baseiem em informações sólidas. Contextualização. Historiadores consideram o ambiente político, econômico, social e cultural da época para entender plenamente o significado dos acontecimentos. Então, gente, por isso que professor de história, historiador, sempre fica se metendo em política, em economia, em questões sociais. Por causa disso aqui, tá bom? Historiadores consideram o ambiente político, econômico, social e cultural da época para entender plenamente o significado dos acontecimentos. Então, esse é um exercício do historiador, é um exercício do professor de história ter que estar antenado com as questões políticas, econômicas, religiosas, sociais dos períodos para compreender o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Publicação e divulgação. Historiadores frequentemente publicam artigos acadêmicos, livros ou participam da produção de materiais educativos. Além disso, podem colaborar com museus, exposições e projetos de divulgação pública para tornar a história acessível ao público em geral. Venha ser historiador, hein? Estuda história aí, ó, tá vendo? Tem um monte de campo para você trabalhar. Ensino. Muitos historiadores são professores, lecionando em escolas, universidades ou envolvendo-se em atividades de divulgação. Eles compartilham seus conhecimentos, incentivam a análise crítica e ajudam a formar uma compreensão mais profunda da história. Os historiadores trabalham sozinhos? Não. Embora alguns momentos da pesquisa histórica possam envolver trabalhos independentes, os historiadores frequentemente trabalham em equipes com profissionais de diversas áreas. A coleta de evidências, análises críticas e interpretação histórica muitas vezes se beneficia de profissionais de diferentes áreas de especialização, como arqueólogos, fotógrafos, restauradores, arquitetos, entre outros, tá certo? Então, o historiador sempre está conversando com outras áreas ali para conseguir fazer com que o seu trabalho desenvolva de uma forma melhor. Como a história é representada em nosso cotidiano? A história está presente em nosso dia a dia de diferentes maneiras, tradições culturais, construções antigas, nomes de ruas, praças e parques, museus, livros, cinema e teatros são alguns exemplos dessa presença. Quando, por exemplo, caminhamos por ruas em homenagem a algumas figuras importantes ou que têm significados históricos, culturais e geográficos, estamos, na verdade, diante de uma rede fascinante de conexões históricas que se moldaram ao longo do tempo. A rua que você mora, por que tem esse nome? A rua da escola que você estuda, por que tem esse nome? A rua de vários parentes seus, por que tem esse nome? A cidade onde você mora, por que tem esse nome? Tudo isso é uma busca pela história e você pode se tornar aí um jovem historiador buscando essas fontes e essas informações, tá certo? O que aprendemos hoje? A importância do estudo de história para a preservação da memória coletiva, a importância do historiador para a preservação da história e como a história é representada em nosso cotidiano. E ficou aqui esse desafio para você descobrir por que a sua rua tem esse nome, por que a sua cidade tem esse nome, e coloca aqui nos comentários, tá certo? O que você for descobrindo aí da sua fonte como historiador. Então, forte abraço, fiquem com Deus, curta, compartilha, siga o canal, até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau, tchau.